Nós vamos falar sobre efeito suspensivo na apelação. Muita atenção. Queridos amigos, aqui você tem que ficar atento ao fato de que a apelação ela trará para a sentença alguns efeitos, né? Enfim, todo recurso gera efeito sobre a sentença, tá? Mas só para você entender bem a história aqui, eu vou fazer uma espécie de linha do tempo, né? O que nós temos? Nós temos lá, pessoal, a sentença, daí depois nós temos o recurso de apelação, e esse recurso de apelação ele vai ser analisado. Durante o período em que o recurso de apelação estiver tramitando no tribunal, o que acontece com a sentença? A sentença ela vai ficar como regra tecnicamente suspensa. Tecnicamente falando, a regra é que a apelação tem efeito suspensivo. Certo? Essa é a regra. Essa é a regra. Ou seja, significa dizer que enquanto o processo estiver tramitando no tribunal, nós teremos simplesmente o fato de que a apelação não produzirá efeitos. Tá? Só que, como eu disse, e aí eu volto a frisar, isso aqui é a regra. Nós temos, entretanto, algumas situações em que isso pode ser prejudicial, pode gerar um prejuízo. E por conta da possibilidade de gerar um prejuízo, nós temos situações em que a apelação terá efeito devolutivo apenas. Efeito meramente devolutivo, ou seja, né, ela não terá o seu efeito suspensivo. É o que nós dizemos aqui, né, por hábito, né? Ou seja, nós temos o efeito suspensivo e devolutivo, mas em alguns casos terá apenas efeito devolutivo e, portanto, a sentença produzirá efeitos mesmo que recorrida. E essas são as hipóteses que eu preciso que você memorize, porque despenca em prova da OAB. Quais são elas? Vamos lá. Primeira hipótese, quando nós tivermos aqui uma situação de homologação de divisão ou demarcação de terras. Quando nós tivermos uma ação de alimentos, e esse exemplo aqui é o mais claro de todos. Pense, vem a condenação ao pai para que pague alimentos, ele apela. A criança vai ficar aguardando, morrendo de fome até lá? Não, paga. Certo? Se nós tivermos uma extinção sem resolução do mérito, se nós tivermos uma situação de improcedência dos embargos, né? Se nós tivermos uma situação de procedência de instituição de arbitragem, se nós tivermos algum caso, né, que envolva decisão em tutela provisória, e aí o CPC fala, olha, né, pode ser uma decisão que confirma, pode ser uma decisão que concede, pode ser uma decisão que revoga, ou se nós tivermos uma situação de interdição. Vou colocar aqui porque não vou. E aí eu não preciso abrir uma outra tela. Então, interdição, confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória, procedência de instituição de arbitragem, situação de improcedência dos embargos, extinção sem resolução de mérito, alimentos ou homologação de divisão ou demarcação de terras. Nesses casos todos, a apelação terá efeito meramente devolutivo, ou seja, a sentença produz efeitos. Caso contrário, não produzirá. Essa é a nossa dica.